No episódio anterior, subimos a Ruta 7 em direção ao Parque Provincial do Aconcagua, parando em cada curva do caminho para fotografar sem pressa, num bate-volta de reconhecimento. Chegando ao parque, fizemos a trilha curta e gratuita que se inicia junto ao centro de visitantes, de livre acesso e não necessita de agendamento, já que na manhã seguinte faríamos a trilha paga já agendada da Laguna Ercones, dentro do parque. De volta aos Pachata, após o jantar, não consegui dormir direito. Estava com um certo enjoo e o coração acelerado. Não sei se comi demais. Talvez sintomas atrasados da altitude que não senti quando subimos de carro. Na ocasião senti apenas um certo deslumbramento, uma certa euforia, quase um estado de transe. Dormi pouco. Pensei até em desistir de fazer a trilha já paga e agendada para o dia seguinte pela manhã no parque, mas quando o dia amanheceu e olhei pela janela da cabana, percebi que havia nevado mais nos picos das montanhas ao redor e em pleno verão. E após sair e fazer algumas fotos, meu ânimo voltou e fiquei animado. Fiquei bem para subir de novo a cordilheira e fazer a trilha já agendada. Para esse cenário. Nossa cabana, hein? Plano aqui onde a gente está, um planalto cercado de montanhas. Essas aqui ontem dava para ver neve no pico hoje, ao lado leste, não, ao lado oeste, que é onde é o Aconcagua. Hoje está encoberto, né? Esse lado hoje aqui está se apresentando. Não sei se vai dar para ver, ampliando aqui no celular os detalhes aqui, ó. Pareceu o perfil de duas cabeças de índios deitados. O que vocês acham? Após o café da manhã, subimos a cordilheira, dessa vez sem parar em lugar nenhum, direto para o Parque Provincial do Aconcagua. Trocamos nossa reserva pelos ingressos no centro de visitantes. É necessário reservar pelo site oficial e pagar com antecedência, num pago fácil ou banco. No parque não é possível comprar os ingressos na hora e nem pagar a reserva lá, ou contratar uma agência de turismo em Mendoza. Após trocar seu ingresso, é possível chegar de carro até o estacionamento mais próximo ao início das trilhas pagas, ou ir caminhando se você veio de transporte público.
Ao lado do centro de visitantes, existe uma pequena trilha gratuita que fizemos no dia anterior e que não necessita de reserva, com vista parcial ao cume, porém estava encoberto por nuvens. Será que daremos sorte dessa vez? E começamos a fazer a nossa trilha que foi reservada, a trilha da Laguna Orcones, e não Hercones, como eu venho falando aqui o tempo todo. No caminho tem um mirante ao paredão sul do Monte Aconcagua, onde se avista todo o seu cume, diferente da trilha feita no dia anterior. O problema na região é que o clima muda constantemente. É uma questão de sorte conseguir enxergar o cume totalmente descoberto. Dessa vez, por poucos segundos, assim, o pico não estava encoberto, mas logo se formaram algumas nuvens. É muito instável o tempo ali. Vimos por uns breves segundos. O pico se revelou muito pouco para a gente no caminho para o mirante, onde dá para ver toda a base sul da montanha. Valeu a pena a trilha, ali está o pico, quase descoberto. Uma nuvenzinha em cima, depois essas nuvens vão ficar, encobrir ele. Mas conseguimos ver, de alguma maneira, valeu muito a pena. A paisagem é belíssima, fiquei mais uma vez muito impressionado com os nuances de cores e texturas das montanhas andinas. As fotos a seguir são sem nenhum tratamento, apenas com o uso do polarizador. A quantidade de flores num ambiente tão inóspito, de clima seco e frio, encoberto por neve boa parte do ano, também me chamou muito a atenção, e com alguma variedade de pássaros também. Após 700 metros do início da trilha bem delimitada, se chega ao mirante, com vista total à face sul do monte e todo o seu cume. Porém, como disse antes, as nuvens já haviam encoberto o topo. No mirante há placas informativas sobre a formação geológica do monte e seus glaciares. Com 6.961 metros sobre o nível do mar, a Aconcagua é a montanha mais alta fora da Ásia, ou seja, tanto do hemisfério sul quanto do ocidental. De origem vulcânica, mas não ativo, possui 2 picos, e seu nome em Quichua significa Sentinela Branca, ou de pedra, e em Aymara, Monte Nevado. Apesar de parcialmente encoberto, consegui fazer essas fotos na aproximação da câmera. O parque é muito bem estruturado e conta com apoio de helicópteros e até mulas para apoio para quem está nos acampamentos base para subir até o cume da montanha e para alguma eventual emergência também. Após o mirante, seguindo em frente, é possível caminhar até a Puente Colgante, ou Ponte Pêncil em português, sobre o rio Orcones, ou retornar à esquerda passando pela Laguna Orcones. Eu resolvi seguir na direção da ponte e encontrar a Dani um pouco depois na laguna. Não cheguei a ir até a ponte, fui apenas um pouco mais adiante para fazer algumas fotos.
Já estava puxando o ar com uma certa dificuldade, ainda iríamos subir o Cristo dos Andes e não queria atrasar. Mas se você tiver fôlego, vale muito a pena. É bom lembrar que na província de Mendoza, ao contrário do norte da Argentina, produtos à base de coca são proibidos. Mesmo chá ou bala, a recomendação é tomar muito líquido para minimizar os efeitos da baixa pressão do ar com pouco oxigênio. Mascar chicletes ou balinha macia também ajuda. Estamos aqui numa altitude média de 3.000 metros e o efeito da altitude varia de pessoa para pessoa. Esse é o rio Orcones, um dos afluentes do rio Mendoza, que vai se juntar a ele ali perto da Puente del Inca, formado pelos glaciares do Monte Aconcagua, cumprindo nosso objetivo de chegar o mais próximo às origens do rio Mendoza. Na volta da trilha, passei pela Laguna Orcones para reencontrar a Dani. Existe na beira do lago uma antiga ruína de um abrigo que servia a hóspedes do antigo hotel Puente del Inca, como apoio a caminhadas na região. O hotel, inaugurado em 1925, foi totalmente destruído por uma avalanche em 1965, como mostrei aqui no vídeo anterior. Depois, passei por um grupo que estava sentado à beira da lagoa e notei que uma das integrantes do grupo estava se sentindo mal, deitada no chão, sentindo um pouco de falta de ar. Sugeri que ficasse de bruços, posição que facilitaria a respiração. Mais tarde, reencontrei esse grupo e soube que a menina havia melhorado. Eles estavam portando uma bandeira desconhecida para mim até então. Me explicaram se tratar da Huifala, ou Bandeira dos Povos Andinos, um poderoso símbolo de luta, identidade e resistência dos povos andinos originários. O grupo estava acompanhado de um descendente dos Incas, que conversou um pouco com a gente sobre seu povo e de como sua civilização, um verdadeiro império que chegava até essa região, foi massacrada pelo invasor espanhol, fechando um ciclo com o início da nossa viagem, que começou nas ruínas jesuíticas de São Miguel Arcanjo, onde o povo guarani foi massacrado no século XVIII numa guerra entre Portugal e Espanha. E assim foi nossa trilha dentro do Parque Provincial Aconcagua, com esse grande encontro no final. Era hora de procurar algum lugar para almoçar, antes que fechasse. Já passavam das 14 horas. A pedida foi um dos vários restaurantes na localidade de Las Cuevas. Após o almoço, subimos o antigo traçado da Ruta 7 em direção ao Chile, atualmente feito por um túnel internacional desde 1980. Uma subida sinuosa não pavimentada numa ascensão de quase 700 metros de desnível, que inicia por um desvio à esquerda da atual Ruta 7 na localidade de Las Cuevas, passando por um portal. Um trajeto turístico, atualmente, para visitar a famosa estátua do Cristo de los Andes, na fronteira com o Chile, e admirar uma das vistas mais incríveis da região.
São apenas 8,5 km subindo a Ruta Nacional A006 de Las Cuevas à estátua do Cristo de Los Andes, num desnível de 700 metros de altitude. O monumento ao Cristo Redentor de Los Andes se situa no histórico Passo de Uspallata, a 3.854 metros sobre o nível do mar, exatamente na linha fronteiriça imaginária entre Argentina e Chile. Inaugurado em 13 de março de 1904, serviu para comemorar o fim das tensões entre os dois países à beira de uma guerra, justamente por limites fronteiriços, após demarcação acatada por ambos, arbitrada pela Inglaterra. O monumento em bronze com pedestal em pedra do escultor argentino Mateo Rufino Alonso possui 7 metros de altura, incluindo a cruz. Ainda hoje existe um território nos glaciares patagônicos sem fronteiras definidas entre Chile e Argentina. Em seu discurso de inauguração, o bispo Ramón Ángel Jara teria proferido: "Estas montanhas vão ao colapso primeiro, antes que argentinos e chilenos quebrem a paz juramentada aos pés do Cristo Redentor." A antiga rota fronteiriça segue para o lado chileno como E-773, também não pavimentada, com mais de 50 curvas em cotovelos, permitido apenas para veículos 4x4 e automóveis por conta própria e risco. Do lado argentino, o acesso é permitido a qualquer automóvel, e são apenas cerca de 12 curvas em cotovelo. E aí, já pensou em visitar esse local tão icônico?
Era hora de voltar a Uspallata, mas com algumas paradas no meio do caminho. Pessoal, parei aqui na estrada que leva ao Cristo Redentor. A gente estava lá em cima. Não parece, mas carros para mostrar um pouco o que a gente subiu aqui. Saímos lá daquele povoado das Cuevas. Fomos subindo. Subindo agora. Já fechou essa ainda tem gente subindo. Cemitério dos Andinistas. Durante as obras de construção da ferrovia Transandina na Cordilheira, finalizada em 1910, muitos operários morreram devido à crueldade do clima, pestes e à dureza do trabalho. Por este motivo se criou o cemitério ferroviário próximo a Puente del Inca. Em 1928, o oficial britânico Basil Marden desapareceu tentando subir o cume do Aconcagua durante o inverno. Seu corpo foi encontrado congelado no verão seguinte, sendo o primeiro montanhista a ser enterrado ali. Atualmente, muitas pessoas comuns pedem para serem sepultadas no cemitério.